Começamos então pela introdução do trabalho, a ideia então de infâncias, sabendo então que não se pode acreditar num conceito universal de infância, e sim que existem várias infâncias, dependendo do contexto social, econômico e cultural que se inserem os sujeitos. A gente percebe então a diferença dessa concepção de infância desde a antiguidade até a modernidade, e podemos perceber então com esse trabalho que infância é uma construção social e cultural. Agora então passamos para outra parte, que então a gente tentou fazer um caminho, então, né, um percurso da infância negada ao protagonismo da infância, da criança, que seria da infância negada lá na Idade Média até o protagonismo da criança pensado hoje, né, na atualidade. Então, no século XV, ocorre então o que a gente pode chamar de infância negada, onde nas artes quase sempre as crianças aparecem como mini adultos nessa representação, então como se elas fizessem parte como se fossem adultos, né? E que na verdade por isso essa infância negada, né? Não se tem uma apropriação do mundo da criança para a criança, né? Então se havia essa ausência da consciência de infância. A gente trouxe uma imagem então também aqui de Martinho Lutero, né? Ele ensinando as crianças durante a Reforma no século XV. A gente percebe então uma questão assim pela vestimenta atrelada à religião. Aqui também essa outra imagem a gente achou bem marcante, né, gurias? Porque ali até o burro ali tá aprendendo a ler ali, ó, tá com regras. A gente nota um espaço que não era algo bem estruturado para que se desse uma educação, um ensinamento, né? Era tudo muito misturado, com o lugar onde ficavam os animais, as crianças de qualquer jeito, assim, não se tinha uma verdadeira estrutura qualificada para atender as crianças, para ter os recursos que são necessários. E a gente percebe a punição corporal ali, né, física. Percebemos também que não se trata já daquelas crianças que a gente tinha visto anteriormente, retratadas ali como mini adultos, elas são de uma determinada classe. E aqui a gente vê que são os filhos dos subalternos, né? Por estarem no estábulo. Aqui a gente traz então uma imagem de uma família no Brasil colônia. Então a questão de uma outra infância também retratada aqui. Onde as crianças ali, ó, comendo restos, assim como eram tratados, não tinham nem chance de ser criança. Então aqui a gente já traz a questão da constituição da ideia de infância industrializada, ou seja, com a Revolução Industrial, ocorre uma desestruturação social e a família moderna está marcada então pela essa relação indústria e escola. Começam-se, né, a trabalhar, as mulheres começam a entrar também, né, terem seu lugar e começam a entrar também nesse mercado de trabalho. As crianças acabam trabalhando e também tem essa relação enquanto a família está trabalhando, eles precisam de um lugar para estar nesse tempo enquanto a mãe está na indústria. Então acaba se tendo o espaço escolar como esse espaço, né? Acaba se formatando esse espaço escolar. A gente pode ver então nessa infância industrializada como eles estão ali, não deixam de estar retratados como mini adultos, porque eles estão fazendo um trabalho de adultos. Aqui a gente já tem uma imagem que retrata, né, o processo de educação, né, para a virada do século XIX, como um processo industrial, né? A gente está fabricando, formatando pessoas. Pensamentos, né, ideias, onde as crianças não tinham autonomia, não tinham o direito de se expressar. Elas simplesmente tinham que seguir aquilo que lhes eram impostos, né? E isso para as grandes indústrias causando vinha trazer mão de obra e um pensamento, trabalho mecanizado, né? Eles fariam. Ali a falta de cuidado, né? As crianças sem os pés descalços, sem nenhuma estrutura. Não sei se vai dar. Os meninos com os bracinhos
Aí já no espaço escolar, né? Mas já nota uma diferença, né? Que já tem uma estrutura de escola, diferente daquelas primeiras imagens que nós vimos, que eram no meio dos animais, em qualquer lugar, já se tinha uma estrutura de escola, mas as coisas bem regradas, não se tinha muito o direito de se expressar. Aqui o trato com os bebês. Aí notem que já dá para perceber aqui uma bola, uma boneca, então já começa a entrar um pouco o universo dos brinquedos. Então, atualmente, a gente já tem a concepção, então, numa ideia de infância, que a gente pode chamar de direitos, né, gurias? Com o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, aqui a gente tentou fazer um contraste, né, com essas imagens. O que é a escola ali, que é dito como a infância, e essa infância aqui, que infância tem esse menino que tá aqui, é bem... É que dá um contraste de culturas, né? Que a gente, às vezes, tem uma ideia de educação para todos, mas sabemos que a realidade, ela não é bem essa, que existem muitas crianças em algumas regiões que não têm o mesmo acesso à educação, que não têm uma escola com qualidade, que não têm o acesso, não têm... demoram dias, muitas vezes, para chegar na escola. Então, nós podemos ver uma diferença bem grande nas duas imagens. Uma infância colorida, né? E outra infância marcada pelo trabalho. Então, essa concepção que a gente tem de infância, todo mundo feliz, cachorro, família. Esse mundo da Disney, né? Que os produtos culturais atravessam a nossa vida e constroem também essa concepção da infância, do desenho, todo esse mundo de princesas, príncipes, e que a realidade a gente sabe que é cruel e que não é assim. Então aqui também a gente traz outro exemplo, a menina manuseando uma faca, descascando aipim. Então a gente percebe bem como a infância está pautada nessa questão econômica, cultural e, né, social, nessa tríade. Aqui nós podemos ver uma infância de crianças dos quilombolas, tá? E uma criança aqui, outro tipo de infância, onde a criança é toda com tatuagens, ó, de propagandas. Lá elas têm um tipo de brincadeira, um tipo de infância, de pé descalço, brincando, com brinquedos feitos por eles mesmos. E aqui esse bebê nessa forma aqui. Na verdade, a gente utilizou esse bebê para fazer um contraste, né? Como essa sociedade capitalista e esses produtos culturais, marcas, atravessam a nossa vida e estão presentes na vida das crianças. E como essa infância aqui, né? Jogando taco, eu muito joguei taco na infância, não sei se você se lembra de jogar taco. Jogo até hoje. Enquanto esse bebê aqui do século XXI, vamos dizer assim, será que ele vai jogar taco? Ou será que ele vai ficar em casa jogando videogame? Né? A influência das grandes marcas. Esse tipo de brincadeira já e de uma determinada camada social também, Sim. né? Porque não são todos que têm direitos e acessos a tudo. Então é uma coisa que é, como a Francine falou, direitos para todos, mas que todos, né? De quem para quem. Então aqui agora a gente entra um pouquinho nos pensadores que a gente viu durante a disciplina, que nos ajudaram a pensar também nessa questão da infância e como a gente vem tratando a infância, daí já pensando um pouco no espaço escolar, né? A gente traz então as ideias de Comênios, com a didática, que é conhecido como pai da didática. Ele pensava então um modelo escolar baseado na ordem, uniformidade e na universalidade dos conceitos. Ele era bem agarrado também à questão da religião, e pensava então em uma didática. Como ele pensou em ensinar tudo a todos, ele acabou pensando então numa didática em métodos que levassem ele a conseguir fazer isso. Mas a gente sabe que é impossível ensinar tudo a todos. Mas ele deixou bastante contribuição e foi o que começou a falar em didática, né, que nós precisávamos, e começou a pensar também nos profissionais da área. Vamos seguindo então por Rousseau. O Rousseau, então, tinha na sua obra de Emílio, ele, então, pensava num trato pedagógico entre a política,
a ética e a educação, que fosse orientado por pais e mestres na tentativa de educar naturalmente o homem. Então ele parte da premissa que o homem é bom por natureza e a sociedade que o corrompe. Então, pensando na criança, nesse processo pedagógico da criança, ele pensa como ensinar, que teria que ensinar a criança de uma forma natural, ou seja, deixar ela descobrir por si só, a partir dos sentidos, aprender a sentir os sentidos, né? Então, descobrir pelo toque numa folha, numa árvore, observar, sentir, cheirar, pelos sentidos da natureza também, a criança pode aprender. Então, essa questão natural que ele traz, assim, que a criança tem que aprender naturalmente, eu acho que é a maior contribuição que ele nos traz. Até agora a gente vinha refletindo essa frase que o homem é bom por natureza e a sociedade que o corrompe. E é verdade, né? A gente acaba caindo nas tentações e impurezas da sociedade e a gente acaba se corrompendo. E na infância é quando a gente está na nossa fase mais pura, né? Pura e serena da nossa vida. E às vezes a gente acaba sendo atravessado, como aquela imagem daquele bebê, por diversas, né, influências externas que acabam nos corrompendo e afetando nesse nosso processo, né, de desenvolvimento, conhecimento cognitivo e tudo mais. Aqui tem a figura da Montessori, que defendia o respeito pela criança. Ela entendia que todas as crianças tinham uma possibilidade de aprender e desenvolver métodos propostos de acordo com as suas necessidades, e que as crianças, o professor, ele tinha que deixar a criança desenvolver sem interferir, ele era acompanhando a criança. Na verdade, ela acreditava que o ambiente, ele podia propor para a criança muitas coisas, muitos métodos de aprendizagem, né? E que o adulto, na verdade, ele é só um mediador de tudo isso. Ele tem um papel muito mais de observador, de auxílio, do que o protagonista da aprendizagem, que a criança ela tem a capacidade de, através do meio, através do ambiente onde ela está, de adquirir conhecimento e desenvolver, e de desenvolvimento também. Tinha que trabalhar a autonomia da criança, dando liberdade de escolha e com o material que a criança iria trabalhar. E deixar ela livre, né, para suas descobertas. A gente percebe também, né, Montessori era da área da medicina, né, ela começa a trabalhar com as crianças. E bem importante, assim, até para esse momento que a gente vem falando bastante em inclusão, que ela também começou a pensar nas especificidades de cada criança e começou a trabalhar então com as crianças que tinham alguma necessidade especial. Ela começou a adaptar materiais, então ela também começou a partir desse processo assim do professor que também produz o material para o seu aluno de acordo com as suas necessidades. E outra questão importante da Montessori é que, em relação ao Comênios e Rousseau, por exemplo, é que ela já é bem mais contemporânea a eles. Então ela já se aproxima um pouco mais desse trato pedagógico moderno que a gente está um pouco acostumado a perceber. E que agora, chegando então no exemplo da pedagogia de Reggio Emilia, a gente vai perceber agora que a fala de Montessori tem muita consonância, muito a ver com... Complementa muito, né? Com o exemplo de Reggio Emilia. E até Loris Malaguzzi também, eu acho que usa um pouco dessa pedagogia, desses métodos da Montessori, quando ele vai também estudar e participar da constituição dessa escola de Reggio Emilia, que depois começou a se ter mais, né, na Itália. Então, Reggio Emilia é uma cidade italiana, então foi criada a escola a partir depois da guerra, onde as viúvas começaram a pensar que precisavam de um espaço para suas crianças. Então, em conjunto então, com a comunidade, Loris Malaguzzi era um estudioso, um pedagogo. Ele passou então de bicicleta, observou essa movimentação e se uniu à comunidade para ajudar a montar essa escola. Hoje, nessa cidade, então, são várias escolas de educação infantil que seguem esse padrão, essa abordagem. E então, Loris Malaguzzi defendia que a criança nasce com 100 linguagens,
Eles defendem, então, que a escola é um espaço, um laboratório do fazer, aprende com todo o corpo, a partir da vivência, da experiência, dos momentos lúdicos, incentiva a criatividade, exploração. Aí eu dou exemplo da cozinha, por exemplo, em outros espaços escolares que teriam espaços proibidos para as crianças, por exemplo. Nessa pedagogia, nessa abordagem italiana, as crianças frequentam a cozinha sob orientação de um adulto, mas eles podem cozinhar, eles podem explorar esse momento, do que de repente em uma outra escola que não tem essa abordagem, eles seriam proibidos até de passar na porta da cozinha por ser perigoso ou por série de outras coisas. Outra questão importante é que eles trabalham com projetos, então todo o trabalho é desenvolvido a partir de projetos. A relação com o meio ambiente, com o corpo, cuidado com o corpo. A autonomia da criança mesmo, né? O protagonismo. A criança ser protagonista dos saberes, do seu conhecimento, do seu desenvolvimento. Cuidar, educar.